A indústria tá sem criatividade. Pô, a From, ela tem ali o coisa. Agora, o jogo do macaco é Soul-like, o Phantom Zero que vai sair é Soul-like, sei lá o que é Soul-like, ou é mundo aberto. Então falta, como o Marcelo citou, pô, a Capcom consegue trazer lá o Street Fighter, consegue trazer o Monster Hunter, Renatinho citou bem. Pô, a coisa trouxe o Uncharted ainda videogame. Não precisa sempre copiar. Bem-vindos ao canal Sextou Gamer. Eu sou Eliezer Stock e vamos direto ao assunto. Antes de mais nada, audiência, compartilhem o vídeo, dê o seu like lá, ative o sininho e todo esse ritual que o YouTube impõe pra gente. Nós que assistimos os vídeos no YouTube. Galera, tem muita notícia fraca, não tá dando vontade de comentar notícia nenhuma. O mercado de games está um marasmo e a gente não quer ficar comentando as mesmas coisas que todo mundo comenta. Então a gente resolveu continuar aquela série, A Crise dos Games. Essa série bacana que a gente fala mal de todo mundo, a gente fala mal da Microsoft, a gente fala mal da Sony, a gente fala mal da Nintendo, a gente fala mal do Sol, da Lua, a gente fala mal de todo mundo, fala mal da gente mesmo, os consumidores. Mas e aí? E as soluções? Ninguém fala de soluções, a gente só mete o pau? Não! Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar de soluções para a indústria dos games. E para isso nós temos aqui o professor Renato, nós temos aqui o profeta Marcelo, que não tá com uma cara muito boa, tá meio bolado ele. Nós temos aqui o nosso estivador, tá com cara de estivador, aquele que trabalha no Porto de Santos, grande Marquinho. Vamos lá, galera, eu quero começar com o Marcelo, que o Marcelo é um grande crítico da indústria dos games já há muitos anos. Eu quero saber, Marcelo, a gente falou do problema. A gente falou do problema que o hardware só vai aumentando, aumenta o custo do hardware e aumenta demais e as produções estão ficando caríssimas. A gente comentou do Game Pass aí, que quer fazer day one dos jogos e depois o estúdio não consegue ganhar o seu seu dinheirinho. A gente comentou da Nintendo, que fica com esses hardware aí muito meia boca, muito chinfrim, mas tá nadando de braçada no dinheiro, tá cheio de dinheiro a Nintendo. E aí, Marcelo, o que você acha que poderia ser alguma coisa que harmonize essa indústria vital? Cara, então, isso é polêmico, mas realmente, não adianta a gente só falar, apontar o dedo, mas nunca também ser os caras que vão resolver, né? Já que a gente se julga esperto para criticar, será que a gente acha a solução? É o que a galera pensa, os esperam aí, falar é fácil, quero ver resolver. Pois é. Isso é difícil realmente. Cara, eu penso o seguinte, não estou dizendo que seria o certo, mas eu acho que mais cedo ou mais tarde, os desenvolvedores, as empresas que fabricam os hardware, eles vão sacar que eles já perceberam isso, né? Você vê aí que tem esses problemas aí de empresas com problemas financeiros, funcionário sendo demitido, investimento mal feito, problema de jogos que às vezes tem um custo alto e não atende a demanda de vendas, né? De algumas superproduções, porque criou um buraco muito sem fundo, né? Por quê? Uma produção altamente cara que disputa com outra produção altamente cara que também está competindo com outra produção altamente cara. E aí fica difícil, né? O consumidor, hoje em dia, nós temos um acervo de jogos enorme por cada mês, independente do jogo ser muito bom ou ruim. E ainda tem mais uma galerinha dos jogos indie que também vem abarrotando o mercado. Não sou crítico, mas é uma realidade que também acaba ofuscando um pouco o brilho dos jogos AAA. E até com bons jogos, né? Tem jogos indies que o pessoal gosta bastante e aí é isso aí, toma um espaço, né? Lembra aquela época da crise do Atari, né? Que saía aquele montão de jogos que até afundou a indústria naquela época, né? Então eu acho que está acontecendo isso, só que de uma maneira mais agravante. Por quê? Na época do Atari, a produção dos jogos não chegava a ser tão cara. Hoje em dia, um estúdio, quando ele investe aí, dependendo do estúdio, se ele investe muito,
jogar todas as suas cartas num determinado jogo, ele pode realmente causar aí demissões ou até mesmo falir, né? Então, esse é o problema. Esse é um problema que foi criado. O quê? A absorção do mercado indie no mercado de videogame, a grande quantidade de produções de jogos e o problema dos hardware, que os outros veem como vantagem, eu vejo como uma desvantagem. Porque quando você alavanca demais o hardware, principalmente esses hardware de meia geração, né, vai criando cada vez mais um obstáculo para você conseguir convencer o consumidor. Por quê? Eles vendem um hardware, igual nós estamos vivendo essa geração em que todo mundo concorda, não só nós, se a gente analisar qualquer outros youtubers aí que tem bom senso, todos eles vão concordar que a geração ainda não apresentou nenhuma qualidade que justifica esses videogames modernos de agora. Sim. E aí já está pensando em atualizar, tipo um PlayStation Pro, poxa, aí fica mais difícil de convencer. Ou seja, é um buraco sem fim. Então vou começar por aqui para a galera falar um pouco também. Então, dentro disso que você falou, você acha que tinha que continuar aquelas diferenças grandes de hardware, tipo do Nintendinho pro Nintendo 64, do PlayStation 1 pro PlayStation 2 e etc. Bom, então para resumir aqui, a minha solução seria o seguinte. Primeiro, claro que o hardware tem que evoluir, mas a partir da hora que ele evoluiu, botando no mercado, ele tem que atender a necessidade do mercado durante o período daquela geração, como sempre foi. Se é 5, 6 anos de geração, é 5, 6 anos para aquele hardware. Eles têm que desenvolver para aquilo. Porque se não ficar falando que vai ter outro, o consumidor está satisfeito com o que tem. E outro ponto que eu acho que é ruim é sempre essa comparação de que tudo que tem que ter um espelho com o PC. O PC sempre foi um aparelho que o cara atualiza de acordo com a sua necessidade financeira, a sua necessidade e a sua condição financeira. Né? Então o cara compra hoje um PC, daqui a 2 anos ou 1 ano ele compra uma outra placa de vídeo, fica melhor, o jogo fica mais bonito, depois compra mais memória, mas isso ele faz porque quer. O consumidor do videogame, ele é passivo, ele quer ter aquilo e aquilo tem que servir para ele durante todo o percurso. Ele não quer ficar atualizando toda hora. E no caso do videogame... Jogou. E no caso do videogame... Oi, fala. Ligou, jogou, né? Ligar e jogar. E no caso do videogame é pior, porque no computador você pode fazer isso aos poucos. Hoje eu compro uma placa de vídeo, daqui a 3 meses eu compro uma memória, né? Só que o videogame você tem que literalmente comprar ele inteiro. 5 mil de novo, mais 5 mil de novo, pô, aí é complicado, né? Então eu acho que tem que desvincular essa filosofia de PC. Para mim já é um ponto. Aí, galera. Depois eu vou colocar uma outra provocação pro Marcelo, mas eu quero ouvir o Marquinho. Vamos lá, Marquinho, o que você acha aí? Cara, a indústria, cara, ela acabou que igual o Marcelo citou, por exemplo, nos jogos aí, né? Ela chegou num momento que, tipo, os jogos ou é mundo aberto, né? Ou então quando vai pro 2D é Metrovania, né? Então algumas vezes eu acho que retroceder, porque como citou sai o jogo da Rockstar, sai um Red, um The Witcher, sei lá que grandes jogos. Aí vem mais merdas, tipo um Star Wars Outlaws, que a gente viu aí, entre os jogos. De repente, será que um Star Wars Outlaws, quem conhece a Ubisoft, que joga há muito tempo, que jogou Splinter Cell, o jogo ele é baseado em furtividade, fazer alguma coisa, se faz alguma coisa naquela pegada mais simples, um pouco mais linear, não precisa ser super linear, igual os jogos da Naughty Dog, né? Será que não seria melhor do que apostar sempre em superproduções? Algumas vezes o retroceder seria um bom pro mercado, cara, nesse quesito aí, né? A parte do hardware, né, é outro ponto também, né, complicado de se falar aí, né, porque na hora que tu vê o videogame começando a entre aspas, sair os jogos exclusivos, né, que a gente falou, como Alan Wake, teve o Star Wars Fallen Order, o outro, teve um outro joguinho exclusivo de nova geração, começando a sair, começa a engatear ali não, agora eles vão aproveitar o hardware, já tem esse boato do Pro para sair, né? Então, você nem aproveitou um hardware direito e aí já tá vindo o outro, né? Então, eu não sei, meu pensamento tá muito confuso, aí tá meio perdido em relação à indústria, de tentar descobrir o que eles
Não, e o pior que, de certa forma, tá educando mal os consumidores, né? Porque hoje, por exemplo, se sai um jogo que tem o personagem que ele entra na água e ele sai da água e não tá molhado, o pessoal vai lá, não tá molhado o personagem. É um escândalo, uma histeria danada, né? Então... Não, e tem um detalhe. Quando você faz o hardware, que nós estamos vivendo isso aí com o Xbox, né? O S. Quando você tem um hardware muito mais forte na mesma geração, aí já começa a ter obstáculos aí. Como, Então, será que o jogo do macaco vai vir totalmente otimizado porque vai conseguir rodar ou não? Aí quando já tiver um Pro, aí já roda, aí no outro já não roda, aí a base instalada do videogame mais fraco é maior porque começou a vender antes. Ou seja, olha a confusão que eles fazem. Porque tá transformando o console num PC, né? Eu sempre fui dessa teoria, que isso é uma coisa que não é legal, né? Transformar o console de videogame num PC. O mais legal era a exclusividade dos consoles, né? Tanto que esses dias, acho que eu falei no grupo, né? Pega o videogame da Nintendo. Porra, infinitamente mais fraco de hardware. Mas a galera que joga Nintendo tá lá jogando Mario Kart, tá lá jogando Mario Wonder, Mario 3 Zelda, etc. Ele joga ali... Cara, não tem PC pra jogar. Esse videogame, a produção tá ficando muito cara, tem que sair versões pro PC, porque não tá se bancando. Então tá perdendo esse charme que o videogame tinha mesmo algumas vezes, o PC roda numa resolução maior, ou sei lá o quê, mas tu falava assim, cara, tu tem esse jogo aqui? Né? A gente podia ser no PlayStation, não, meu PC é sinistro, mas cara, tu tem God of War? Tu tem Shadow of Colossus? Não tem. Hoje em dia, já tem Horizon, já tem God of War, já tem The Last of Us. Daqui a pouco o cara vai comprar um PC e vai ficar atualizando o PC. Tá perdendo aquela graça do console, né, cara? E o videogame ainda acompanhando. Por quê? Eles estão migrando o negócio de computador. Aí o hardware tem que acompanhar o computador. Então, fica complicado, né? Deixa E aí, Renato? Dá 0 para a indústria? Cara, é tenso. A gente já tinha conversado, eu falei que é complexo o negócio, né? Vocês estavam falando assim, parece que a indústria já está fazendo muita coisa voltada para PC. Eu tinha um PSVR 2, eu desovei ele, fiz uns negócios aí. Obscuros. Troquei por instrumentos musicais aí, tudo. E cara, eu vi que ele, desde o início, ele foi meio que pensado já, meio que projetado para rodar no PC, né? Porque agora ele funciona no PC. Então, sei lá, cara, eu também não curto muito essa ideia do hardware aí, toda hora ficar mudando essa porcaria. Justamente, daqui a pouco vai começar com placa, cara. Um console, você colocar mais memória, colocar a plaquinha, já coloca aí um HD, né, de suporte a mais. Quem não comprou o que vem com um disquinho de leitura, já joga um SSD ali a mais, e assim você vai fazendo a gambiarra, mas eu ainda vejo que saturou demais, cara. Eu vejo como um paralelo, assim, uma analogia ao streaming mesmo, sabe? É muita coisa. E para bancar aquela assinatura, e você vai jogando. Eu gosto de indie, cara. Beleza, indie nada contra. Continua jogando indie ali, cara, mas um joguinho melhor, cara, eu acho que tem que ainda continuar com a galera produzindo algo com qualidade. Mesmo que não seja lá com uma mega produção, como a gente falou, de Hollywood, pode ser um Bollywood. Pode ser, cara, desde que seja um bom jogo, entendeu? Tem um capricho. Eu vejo mais por isso. Porque assim, só vai vender se um jogo tiver capricho, cara. Seguiu uma linha do Stellar Blade, Renato? Que tu jogou, zerou? Cara, assim, um jogo é legal, mas eu acho que também não é a saída, cara. Eu ainda continuo teria muito, por exemplo, clássicos aí que poderiam ser utilizados, né, mas feito com qualidade, cara. Você tem venda de franquias altas que nem tá jogando tudo no buraco. E aí começa a sair um monte de porcariada. Star Wars é um exemplo, Liga da Justiça lá, que é o outro. O Esquadrão Suicida. Né? O Esquadrão Suicida, que poderia ter uma linha legal, e assim, eles jogam na vala. Se sai um outro, mesmo que seja legal, a galera não vai comprar, cara, a ideia. Então, assim, não vai consumir. O jogo tá caro. E eu vejo pelo exemplo, cara, da DLC.
do Elden Ring, entendeu? Foi algo de qualidade. Demorou para sair a DLC? Demorou, cara, mas quando saiu, sabe um jogo, cara, que você vai sentar ali e vai aproveitar. Melhor que muito jogo, né? Do início ao fim. Eu tô jogando, não terminei, cara. Apesar de tô sem tempo, mas, cara, eu exploro. Cada hora eu encontro uma área diferente. Falei, cara, o que é isso, cara? É muito maior do que muito jogo aí. E olha que é só um pedacinho do mapa. Sabe? Algo que é feito com capricho, com qualidade. E eu acho que falta isso, cara. Assim, apesar do hardware tá jogando cada vez mais a galera produzir e gastar muito dinheiro com isso, e aí quando lança o jogo o cara fica 6 anos. Aí quando vai lançar já tá mudando pra uma nova geração. E é interessante estar falando que o Elden Ring não é assim, pelo menos eu não vejo assim com ele. Pô, ele não é um gráfico tipo The Last of Us. Sim. Mas o jogo é bom, entendeu? Essa que é a questão. O jogo é bom. Entendeu? E aí tá convergindo com o que o Marcelo pensa também, né? O importante é o jogo ser bom. É o capricho, cara. Não é só a qualidade lá. A gente já comentou, né? O Hellblade é um exemplo. É lindo, mas não tem jogo. Então, assim, é o equilíbrio, né? É o capricho, cara. Como eu digo, o cara olha e fala assim, pô, essa daqui é a ideia do jogo. Eu quero jogo, sei lá, videogame. Eu quero botar o cara ali para foco no gameplay. Beleza, um gráfico ali meia bomba, porque não é um gráfico lindo. Eu penso mas o jogo funciona, cara. E vendeu bem e tem um monte de gente jogando, cara. Quase bateu, acho que foi por 100 e poucos mil. Não batia a mesma quantidade de jogadores de lançamento do Elden Ring, cara. É bizarro isso para uma DLC. É sinistro. Entendeu? É um exemplo interessante que, por exemplo, uma solução que eu vejo, a solução que eu vejo não é as produtoras, principalmente quem faz AAA, fazer vários jogos. É melhor, às vezes, ela focar em poucos jogos com baixa qualidade e poder, como agora tem essa facilidade de fazer DLC, cobrar, sim, os pacotes, coisas que vai fazer aquilo gerar dinheiro. O exemplo que eu vou dar é o bem óbvio. O GTA, né? O GTA V está aí há esse tempo todo. Como foi muito bem feito no tempo dele, ele conseguiu sobreviver e a empresa continua ganhando dinheiro. Então, tipo assim, ela não se arrependeu de ter gasto uma boa grana com a produção top, porque ela consegue fazer dinheiro. Tu não vê a Rockstar lançando o jogo todo ano. Ela prefere valorizar o que tem do que ficar lançado no Play 3, né? É o GTA V, vou lembrar. Então, e tá a mesma coisa é o The Witcher, né? Que apesar de eu não gostar do gênero, é um jogo que vem se aproveitando, né? E ganhando dinheiro. Então, por exemplo, raciocina entre ser como a Rockstar ou a Ubisoft, que faz 4, 5, 10 jogos que tem seus apelos meio duvidosos, né? Que ficam aí, Assassin's Creed é muito legal, mas é mais do mesmo, e etc, etc. Em vez de dar um carinho para poder produzir aquilo e valorizar aquele período, por exemplo, Assassin's Creed tem tanta história, porque todas essas histórias que foram feitas para ele não foram como uma DLC, basicamente, já que a ferramenta do jogo é quase tudo igual, né? Então, o pessoal do Elden Ring, como você deu, é um exemplo perfeito. Fizeram um jogo bem feito, faz mais uma atualização, ganham dinheiro de novo. Daqui a pouco, se eles quiserem valorizar esse jogo, daqui a 2 anos, mais 1 ano, sei lá, eles cismam de fazer mais alguma coisa e agrega, e assim por diante. Então, existe uma forma de ganhar dinheiro sem ficar linha de produção de fora. É o streaming da vida, toda hora tem um filme aí, sei lá, de um... O exemplo do Renato foi perfeito, essa convergência do videogame com o streaming, né? Era interessante quando, assim, o exemplo de Hollywood de antigamente, não Hollywood agora que tem o streaming, né? O Spielberg, por exemplo, não gosta dessa coisa, tal, não devia, os filmes de streaming nem deveriam participar do Oscar, segundo o Spielberg, aquela confusão danada. Mas então, como é que era a indústria do cinema naquela época ali dos anos 80, anos 90? Saíam os filmes legais para você assistir, ok? E as superproduções. Então o videogame tinha que ser assim, tinha que sair os jogos legais ali pra tu curtir com qualidade, um jogo legal, e as superproduções, um Exterminador do Futuro 2, né? Aquelas coisas assim, né, de arrebentar. Agora, o Marcelo soltou no nosso grupo privado uma frase que eu achei sensacional, só um profeta falaria uma coisa dessa, né?
Ele falou que a indústria do game ficou pop. E eu não vou esquecer disso, que foi sensacional. A indústria do game ficou pop. Ela se popularizou. É isso aí mesmo, Marcelo? Esse é que é o problema, né? Tipo assim, hoje em dia eles estão alcançando um público muito grande, com todos esses recursos que estão sendo apresentados, né? Videogame de formas diferentes, um mais barato, outro mais caro e etc. O próprio Xbox Cloud e assim por diante. Porém, quando o negócio se populariza demais, até o próprio consumidor que fica lá, vamos supor, tem 20% dos consumidores que são pessoas como nós, que estão procurando uma informação, vendo um vídeo, tendo paciência de assistir um cara que nem nós falar se está certo ou errado, não importa, mas está criando opiniões, né? Do próprio consumidor. Nós não estamos aqui para mudar a opinião deles. Eles têm que ouvir e analisar o que ele acha legal. Mas a grande maioria não. Então, tipo assim, comercialmente falando, parece que foi bom. Só que quando o troço fica pop demais, ele perde aquele fino trato ali, o detalhezinho da galera, que é a perfeccionista, que é o que separa, o que destila, né? Que era o que antigamente tinha. Tinha a galera do videogame, que era a galerinha ali, o nerdzinho do videogame, etc. Tinha tendência a gostar e tinha tendência a criticar mais, conseguir absorver mais. Hoje em dia, a gente está falando aí do Star Wars, mas o que vai acontecer, na minha opinião? Não vai vender mal. Por quê? É uma franquia de nome, 80% da galera não está preocupado se o boneco tem uma animação boa, etc. Ele quer, que bonequinho de Star Wars, e vai pronto, e vai comprar. Então isso como ficou pop demais, existe quem paga. E aí a galera que curte a experiência como um todo, que consegue perceber a qualidade e os detalhes, sofre pela consequência da popularidade. E isso que você falou é tão interessante que aí já começa a cercear a criatividade. Que, por exemplo, vamos supor lá um game designer, ele pensa assim, vamos colocar isso daqui, é uma coisa nova, tal. Aí o investidor, ali o pessoal da área de negócio fala, não vamos por aí não, que a gente quer vender, etc. Que é o que acontece com a música, né, Renato? O lance da música comercial. O cara quer, eu quero aqui fazer uma orquestra junto com guitarra, etc. Aí vai o produtor musical junto com o cara executivo da gravadora. Não, cara, não vai por aí não, bota só um ré ali, ré. Não é assim, Renato? O que é a Ubisoft? O que é os jogos da Ubisoft? É o Assassin's Creed. Watch Dogs é o quê? Assassin's Creed Cidade. Star Wars é o quê? O Assassin's Creed de Star Wars. O Avatar que saiu é o quê? É o Far Cry. O Far Cry é o quê? O Assassin's Creed de primeira pessoa. Então, eles por exemplo, pegando a Ubisoft como exemplo, a gente pode pegar toda a indústria, né? Eles fazem uma fórmula ali, ao invés de se diversificar, né? A gente pode citar também o Ghost Recon. O que é o Ghost Recon? É o Assassin's Creed militar, que é tudo a mesma coisa. Cara, é tudo o mesmo engine. Então, eles vão na zona de conforto. Se cada um deles jogos tivessem... pode falar da Nintendo, mas o Mario não é igual a Zelda, que não é igual ao Metroid, que não... Entendeu? E a mesma coisa da Sony. Tem uma diferença ali, cara. E eles criaram uma fórmula ali porque, o jogo mundo aberto que é o legal. AAA que é legal, mas, cara, igual eu falei, se pega um desses jogos, faz até 2D, cara, o Rayman nunca mais voltou, um jogo que eu adoro, 2D, o Rayman Origins e o Legends, né? Faz uns jogos assim, faz jogo lá do linear, tipo Splinter Cell, Prince of Persia, e diversifica ali, não. Acho que a única empresa... Pode falar, Marcelo. Baseado nisso que você está falando, a única empresa que, fora a Nintendo, como você citou aí bem, tá? Mas a empresa que está multiplataforma, que ainda tem um trabalho bacana, eu vejo a Capcom. Porque ela entrega um Street Fighter, que é um jogo de luta, Resident Evil, que não tem nada a ver com Monster Hunter. Dragon Hunter, exatamente. Ela tem uma variedade de estilo. Você não consegue identificar que é o mesmo jogo com outra textura, né? Cada um tem sua forma. E eu acho isso bacana. Esse é o detalhe. E tu vê que ela, a princípio, ela consegue atingir lá suas vendas. Até onde eu sei, ela não está reclamando, né? Não está morrendo pela coisa. Mas eles é que estão caçando problema. Daqui a pouco a Ubisoft, que veio de uma empresa pequena, cresceu, né? Hoje ela tem potencial pra caramba financeiro. Mas daqui a pouco, cara, tudo que chega lá em cima, se não conseguir se manter, é o círculo, né? Ela pode virar uma SNK aí do futuro, né? Que só ficava ali, excelente jogos 2D. 6,5. Aí vai dar ruim.
só fica fazendo uma coisa só, daqui a pouco o pessoal cansa. Então, a gente aqui tá chegando à conclusão, então, que a indústria tem que voltar às suas origens, né? As origens, né, que tanto fascinou a gente na nossa juventude, na nossa infância, tem que voltar a essa origem. E aí eu vou fazer uma provocação pro Renato. É por isso que os jogos da From Software têm tanto sucesso, que eles têm aquele quesinho de videogame mesmo. Você acha que é por aí? Bem por aí, assim, não é para todos. Engraçado que o Elden Ring, ele meio que tornou pop, né? A parte Mas ele é o bicho dos 20. Depois deixa eu só concluir aí depois do Renato. Porque o Elden Ring, ele meio que popularizou um pouco aí o restante, porque era meio a galera, né, dos Souls, e a galera meio que se aventurou ali em Elden Ring e tem muito mecanismo para ajudar e facilitar a vida, né, de quem é mais casual, assim, não tá acostumado com a casca grossa ali de Souls, né? E assim, né, chamou o público e a galera curtiu um pouco, começou a jogar, falou, caramba, é legal o jogo, é difícil, mas, pô, tem uma, né, ainda tem aquela sensação de você não sair igual um louco batendo igual um hack and slash da vida, você aos pouquinhos pensar, pô, será que vale a pena aqui? Opa, não, vou salvar, vou tentar dar uma upada no meu personagem, vou voltar depois. Então você meio que pensa, monta uma estratégia. Pô, é difícil, você tenta ali, fica 1 hora, igual eu fiquei, caraca, 1h30 pra detonar um boss. Pô, depois que você mata o boss, caraca, sensação de, porra, matei, né? E, porra, não é aquele negócio, porra, tu chega lá dando pipoco pra tudo que é lado, batendo igual um maluco, e, porra, e morreu, aí tu volta de novo, bate igual um maluco, faz assim, porra, matei, passei, e vai embora. E vida que segue. Galera... Só que, porra, não tem essa sensação. Isso pra mim é ruim, né? Tem hora que enjoa. E por isso que eu não consigo mais jogar esses outros jogos aí. Até jogo, né? Dá uma sensação legalzinha pra dar uma desestressada, mas, pô, falta ainda a sensação do videogame. Você falar, caracoles, porra, passei. Contra 3 no hard. O Elden Ring From Software, apesar de eu não conseguir jogar porque realmente tá difícil, mas eles são videogame mesmo, igual você falou. O resto, não implicando, mas é uma questão de que a galera só quer controlar a historinha. A verdade é essa. Então, a maioria dos jogos que tem, não todos, né? Tem jogos que tem uma dificuldade equilibrada, muito bom. Mas o resto, a maioria aí, cara, se a gente for falar de novo Assassin's Creed, que eu vou implicar com ele, os outros querem continuar a história. Então, a sensação dele não é essa sensação que você tem, tipo, passei. Não, o que vai acontecer? A pergunta é essa, o que vai acontecer? Não é o passei, entendeu? Então, eu acho que são dois mundos diferentes. E é por isso que quem pega um jogo como o Elden Ring ou qualquer um da Front e sente o que é videogame naquela época. Marcelo, mas, cara, se você volta lá no Uncharted, eu sempre volto em Uncharted, porque foi algo que me marcou muito, principalmente o 2. Cara, assim, é um jogo fácil, né? Tranquilo, mas, cara, pô, te passa uma sensação também de videogame, de cara, mas aí cara, tá falando de algo, sabe? Totalmente diferente. É diferente de Elden Ring, de Souls, mas, cara, ainda é videogame. Ainda é videogame. Cara, como eu falei, existe diferença. Por exemplo, tem o Uncharted, que pra mim, na época, o Eliezer nem tinha jogado ainda Uncharted, eu falei, eu ainda era muito fã da Nintendo, mas eu falei, na geração, o melhor jogo é o Uncharted, porque é o que representa uma evolução do videogame, com uma evolução gráfica, e tudo que o videogame merece, com a historinha, etc., mas não se perde do mundo dos videogames, que é controlar, fazer, você sentir habilidade, ali a habilidade, você fazer as coisas, claro, de uma maneira fácil, mais amigável, etc., né, para quem joga no modo normal. Então, mas é perfeito. Mas o Uncharted é um caso à parte. Mas se todos os jogos bebessem dessa água, estava perfeito. Gráfico bom, história e gameplay. Marcelo, como eu disse, falta a alma, cara. Você falou, popularizou. É um jogo bonito, tudo lindo, mas sem alma, não tem nada que te chame a atenção. É um jogo que assim, você vai jogar e daqui a um ano você fala assim, nem lembra de nada. Né? Lembra de nada do jogo. Nem o Marquinhos tá querendo falar. Fala aí, Marquinhos. Já vamos para encerrar, já. Vamos lá. Que a indústria, que eu falo que ela, citando, Marcelo citou a Capcom, o Renatinho citou o Uncharted,
e eu vou, apesar de não ter jogado Stellar Blade, tem ainda aqui é o próximo, que é louvável, que uma coisa que eu também não aguento, tudo quanto é jogo que sai aí, que o boneco bate alguém, é Soul-like. A indústria tá sem criatividade. Pô, a From, ela tem ali o coisa. Agora, o jogo do macaco é Soul-like, o Phantom Zero que vai sair é Soul-like, sei lá o que é Soul-like, ou é mundo aberto. Então falta, como o Marcelo citou, pô, a Capcom consegue trazer lá o Street Fighter, consegue trazer o Monster Hunter, Renatinho citou bem. Pô, a coisa trouxe o Uncharted ainda videogame. Não precisa sempre copiar, mas a gente sabe que tem o fato de que as produções estão muito caras. Com as produções muito caras, vamos apostar no que a galera tá gostando, né? Então, essa estagnação do mercado tá cansando. Ou é muito mundo aberto, ou é Metrovania, ou é Soul-like. E, eu acho por isso que, apesar de eu não ter jogado ainda, louvável o que o Stellar Blade fez há pouco tempo, entre aspas, retrocedendo num jogo linear, o jogo de andar, bater com gráfico, ok? Não é nenhuma revolução. O jogo, em nenhum momento, eu vi que o pessoal falando que ele é uma revolução, mas faz um jogo redondo, bem feito. Então, acho que falta mais isso pra indústria. E não tava faltando esses jogos. O último acho que foi o Bayonetta lá um tempo atrás, lá que brilhou um pouquinho, mas o resto é tudo isso. É Soul-like, é mundo aberto. Então, acho que tá faltando à indústria um pouco de coragem, as empresas criar uma identidade e, citado como o Marcelo e o Renatinho falou, alma. Falta alma pra isso, muito bem, muito bem, muito bem. É uma vai frase. Lá, pra encerrar. Uma frase, pra encerrar. Marquinhos vai lembrar. Marquinhos falou, porque eles fazem isso porque o consumidor quer. A grande verdade é o seguinte, nem sempre o consumidor quer. E o Miyamoto falou uma vez, quando ele foi falar de Zelda, né? Aí ele deu um bom exemplo, na época do Zeldinha lá, que foi Cell Chat. Isso, ele falou assim, muitas das vezes a gente não ser arrogante, mas temos que ignorar o que os outros pensam, porque muitas das vezes o consumidor não sabe o que quer, até que você apresente a ele o que é melhor para ele. Ou seja, se todos ficarem no mesmo lugar, nunca vai ter novo. Então você tem que trazer alguma coisa para ficar, realmente isso é mais maneiro do que antes. Senão tu vai ficar fazendo a mesma coisa sempre. Bem concluído que eu falei. Bem por aí, o consumidor nem sempre sabe o que quer. Eles é que tem que ensinar a gente a ter algo diferente. É isso aí, galera. Boa. Então temos algumas sugestões aqui, principalmente, né, aí a indústria voltar às suas origens, focar na qualidade, não ficar nessa mesmice de o mesmo engine o tempo todo, arriscar um pouquinho mais e vamos em frente. Eu acho que fechamos aí a crise dos games. Quem dera aí a indústria conseguir voltar aos seus tempos aí legais aí de desafios e de criatividade. É isso aí, meus amigos. Deem um tchauzinho pra galera e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Valeu, rapaziada. Falou.